Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre as transformações dos materiais. Você já sabe que as transformações podem ser físicas e químicas. Vamos reconhecê-las agora na natureza. Mas antes disso, tem um recadinho para você. Cadê o seu material? Cadê o seu caderno? Corre lá, pega o seu caderno. Por quê? Nessa aula ele é muito importante, porque nós já conhecemos, nós já estudamos sobre as transformações físicas, que são aquelas que não mudam o quê? A composição química dos materiais. Muda a sua forma, o seu tamanho ou o seu estado físico. E também conhecemos, aprendemos sobre as transformações químicas, que são aquelas que modificam, que alteram a composição química dos materiais. Com mãos no seu caderno, você volta algumas folhas, vai ver conceitos, exemplos e até as atividades, que vai facilitar a compreensão das informações dessa aula, porque nós vamos localizar na natureza transformações físicas e químicas. Qual é o objetivo dessa aula? Reconhecer que na natureza ocorrem transformações físicas e químicas. Ou seja, os fenômenos, ou seja, as transformações químicas, acontecem naturalmente, não são induzidas pelo homem. Claro, existem fenômenos, transformações que eu faço, que você faz. Por exemplo, se eu riscar um fósforo, é uma transformação química, ok? Se eu pegar um copo e jogar no chão, é uma transformação física. Eu induzi enquanto ser humano. Porém, lá na natureza, na floresta, na mata, num campo, num rio, podem sim ocorrer transformações que não dependem da minha ou da sua vontade. Vamos observar a imagem? Olha só que bagunça que esse menino está fazendo. Repara bem nessa imagem. Enquanto você observa, eu vou fazer a leitura para vocês. Muitas reações químicas dependem de energia. Então, estamos agora dando ênfase nas transformações químicas, que para que elas ocorram, necessita de energia. Agora pense nesse menininho. Da onde vem essa energia? Será que transformações químicas acontecem no nosso corpo? Acontecem. E da onde vem essa energia? Essa é a pergunta. A dica está na imagem. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Retornamos. Olhou bem a foto? O que será que esse menininho está fazendo? Ele está todo lambuzado. Está comendo um bolo de chocolate. Então a dica é, você sabe de onde vem essa energia para que as transformações químicas ocorram no nosso corpo? Da alimentação. Isso mesmo. Então os alimentos são fontes de energia para o nosso corpo. Diversas transformações físicas podem ser observadas na natureza. Então você já sabe o conceito de transformação física. É aquela que não muda a composição, a constituição química dos materiais. Nós sabemos que ela existe porque nós observamos mudanças de forma,
de tamanho e de mudanças de estado físico, sólido, líquido e gasoso, ok? Entre elas, podemos citar a quebra de galho das árvores e as mudanças de estado físico. Então, esses eventos, estes fenômenos, acontecem independente da vontade ou da presença de um ser humano. Então, por exemplo, nós vamos falar de um galho, né? Eu peguei aqui uma plantinha, não é um galho necessariamente, né, mais rígido. Então, peguei aqui a plantinha. Então, imagine que ela está lá na natureza plantada e tem um vento forte, uma chuva de granizo, vem e quebra. Mudou um pouco o formato, pode até romper, pode até quebrar, dependendo da intensidade dos ventos ou dessa chuva mais forte. A composição química dessa planta continua a mesma. Então é uma transformação física. Mas vocês reparam que o quê? Mudou o formato dessa planta. Uma outra situação que acontece é na mudança dos estados físicos da água. Então, por exemplo, aqui nós temos um galho que está com água congelada. No inverno, por exemplo, uma geada, uma neve, e depois vem o sol, começa a esquentar e essa água que estava no estado sólido passa para o estado líquido. O homem não estava presente ali, ele não causou nenhuma dessas situações. Então, são transformações que acontecem na natureza. Por exemplo, eu trago aqui para vocês nessa animação o ciclo da água, mostrando então as transformações da água na natureza. Eu tenho água no estado líquido, nos lagos, nos rios, nos oceanos. Com a intensidade luminosa, essa água passa do estado líquido, olha lá o sol. A água que está no oceano passa para o estado de vapor, chega a grandes altitudes, se condensa, volta a ser líquida, chuva. Mas dependendo, ela pode, com frio, nas montanhas congelar e cair, virar neve. Então percebam que na natureza, esse ciclo da água, a movimentação da água na natureza, tem as suas transformações. Ora, essa água está líquida, ora essa água está sólida, ora essa água está no estado de vapor, mas sempre com a mesma constituição química, hidrogênios e oxigênio. Mas tá, Fabiano, eu já entendi das transformações físicas, que elas acontecem na natureza. E as químicas também acontecem? Acontecem sim. Na natureza também ocorrem diversas transformações químicas, ou seja, tem a produção de algo novo, muda a composição química do material. Entre elas, a alteração da cor e do sabor de muitas frutas quando elas estão amadurecendo, a fotossíntese e a transformação do material orgânico pela decomposição, ou seja, pelos organismos decompositores. Reparem aqui nas 3 imagens que eu trago para vocês. Na primeira, nós temos uma banana. Essa banana, ela está bem na esquerda, verdinha, e ela vai amadurecendo. Reparem aqui, eu trago para vocês uma banana. Então nós temos uma coloração. Lembram que uma característica de uma transformação química é a mudança da cor, a mudança do sabor? Comam uma maçã ou uma banana ou uma outra fruta que não esteja madura. O gosto não é muito bom. Ela vai amadurecer. A casca, por exemplo, da banana vai ficando mais amarelinha. O gosto fica agradável para comer. Aqui, na segunda situação, frutas ou folhas entrando em decomposição. Imagine essa mesma banana. Eu deixar ela num canto, não vamos nos alimentar dela. Nós temos micro-organismos à nossa volta, bactérias e fungos decompositores. Essa banana vai apodrecer, vai ter uma cor característica, um gosto característico, um cheiro característico. Vai produzir uma nova substância. E por último, nós temos o processo de fotossíntese,
que ocorre nas folhas das plantas, dos vegetais. Então, nós vamos ter a conversão, a transformação de matéria inorgânica, água e sais minerais, mais o gás carbônico, luminosidade do sol e vai transformar em substâncias orgânicas, açúcar, água e oxigênio. Então, são exemplos de transformações químicas que acontecem na natureza. E aqui eu trago para vocês uma animação desse processo da fotossíntese. Nós temos uma plantinha e ela vai utilizar do solo material inorgânico, água, sais minerais, o dióxido de carbono, CO2 que está na atmosfera. Luminosidade do sol chegando nas folhas, então vai ter essa conversão, essa transformação em o quê? Vai fazer um produto, oxigênio e glicose, açúcar, para essa planta crescer e se desenvolver. Então percebam que eu tenho substâncias iniciais, reagentes, e no final eu tenho novos produtos. São diferentes. Transformação química. Vamos para a nossa primeira atividade? O processo de fotossíntese, lembra da animação que eu acabei de mostrar para vocês. Dica: envolve uma reação química em que o dióxido de carbono, CO2, que está aqui em torno de nós, está na atmosfera, reage com a água que a planta retira da onde? Do solo, para formar a glicose, açúcar. Eu coloquei as fórmulas químicas desses elementos, né, desses materiais. E oxigênio para nós respirarmos. Considerando as fórmulas químicas das substâncias e sabendo que essa reação ocorre nas plantas clorofiladas, que tem clorofila, que é o pigmento verde que possibilita que a fotossíntese ocorra, e na presença da luz, responda. Então, para que a fotossíntese aconteça, a planta tem que ter clorofila, a luz do sol e essas substâncias, esses elementos, esses materiais. Então, CO2, H2O, C6H12O6 e O2. São as fórmulas químicas, ok? Alternativa A, né? Ele quer saber quais ou qual é os reagentes. Pode ter um ou mais de um. Na B, quer saber qual ou quais são os produtos. No enunciado da pergunta, da atividade, estão presentes os reagentes e os produtos. Faça bem essa leitura, repare bem na animação que eu apresentei para vocês. Eu vou dar um tempinho e eu já retorno.
Retornamos. Vamos ver a resposta esperada para essa atividade? Se você sentiu dificuldade, não fique preocupado, não fique tristinho. A fotossíntese, nós estamos tendo o primeiro contato agora no 6º ano, mas você vai aprender bastantão sobre ela lá no 7º ano. Então, quem são os reagentes? São aqueles materiais, são aqueles reagentes antes de produzir o que é novo. Então, a planta pega o dióxido de carbono e a água, estava no enunciado. Junto com a luz do sol, vai ter uma conversão, uma transformação lá na folha e vai produzir algo novo. Açúcar para a planta crescer bem bonita e o gás oxigênio que a planta não usa. Ela devolve para a natureza para que os seres vivos, incluindo nós seres humanos, respiremos para sobreviver. Você já observou uma laranja estragada? Nunca viu? Repare lá na imagem. Você já viu uma laranja com essa camada esbranquiçada, esverdeada? Será que é isso? Sua consistência, seu cheiro e seu sabor são bem diferentes daqueles de uma laranja fresca. E não consuma uma laranja que tenha esta aparência. O que será que está acontecendo? A laranja pode ficar recoberta por uma camada branca ou esverdeada, como a da imagem. Essa camada corresponde ao bolor. Mas o que é bolor? Fungos decompositores. Ou seja, essa laranja está apodrecendo. Esses fungos estão se alimentando da composição química dessa laranja. E está acontecendo uma transformação química. Vai mudar gosto, consistência, aparência e cheiro, características de uma transformação química. Então, esses fungos transformam os materiais que compõem a fruta, que serão utilizados para a nutrição deles. E aqui nós temos uma sugestão de mão na massa. Novamente, uma sugestão. Você vai fazer se você quiser. Peça autorização para os adultos que moram com você. Tem materiais que você vai utilizar. Vamos observar o processo então de decomposição, mas aqui é um processo controlado. Vamos precisar de um frasco transparente e cascas de fruta. E qual é o procedimento? Coloque as cascas de fruta dentro do frasco. Além disso, você vai precisar colocar dentro do frasco, você vai tampar esse frasco, vai deixar esse pote, esse recipiente, num local fechado, que não tem incidência da luminosidade por alguns dias e observar o que vai acontecer. E para isso eu trouxe exemplo para vocês. Olha lá, casca de fruta e um vidro transparente. Por que transparente? Você tem que ver o processo. Não é que o transparente do vidro vai afetar o processo de decomposição. Pegamos a casca, consumimos a banana, colocamos dentro do frasco e tampamos. Observe a aparência, a consistência, o cheiro. Anote no seu caderno. Pegue esse recipiente e guarde por 5 a 7 dias dentro de um armário abafado, escuro. Quando você retirar do armário, será que a aparência dessa casca da banana vai estar igual? Não. No ar que nos rodeia, nós temos muitos micro-organismos, incluindo dentro desse recipiente. Esses micro-organismos, principalmente as bactérias, vão se alimentar dessa casca da fruta e vai acontecer reações químicas e a aparência dessa casca vai estar totalmente diferente. Quando você observar no final do processo, não abra o pote e olhe diretamente ou cheire diretamente. Ele vai estar entrando em decomposição. Não é que ele vai lhe fazer mal, mas vamos evitar porque vai ter um odor característico. Bom, então é uma sugestão de uma atividade que você pode desenvolver. Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem e eu já retorno.
Então retornamos. Claro que esse experimento demora alguns dias e depois você vai me contar o que aconteceu. Então, várias bactérias também são capazes de alterar a composição dos alimentos e de outros materiais. Esse tipo de transformação do material orgânico dos alimentos recebe o nome de decomposição. E popularmente, a gente diz que está apodrecendo. Tem a ver com a experiência mão na massa que eu sugeri para vocês. O processo de decomposição transforma então o material orgânico que está presente nos alimentos e nos corpos dos animais em componentes mais simples, inorgânicos. Esse processo devolve os componentes para a natureza, os quais podem ser absorvidos e utilizados pelas plantas. Tem a ver com um processo chamado cadeia alimentar. Nós temos vários seres participantes, as plantas que são os produtores, os demais seres, incluindo os animais, os seres humanos como consumidores, e fungos e bactérias como decompositores. Esses decompositores devolvem para a natureza essa matéria mais simples para que seja utilizada pelas plantas e retornem para essa cadeia alimentar, que vocês também vão aprender e conhecer muito mais lá no 7º ano. E nós vamos para a segunda e última atividade. O dióxido de enxofre, SO2, em contato com oxigênio, se transforma em trióxido de enxofre, SO3. Esse poluente, ao combinar-se com o vapor de água, forma o que nós chamamos de ácido sulfúrico, H2SO4. Sabendo que essa substância, ao dissolver na chuva, constitui o que nós chamamos de chuva ácida. Já ouviu falar da chuva ácida? Cite quais são os reagentes envolvidos na formação do H2SO4. Então, novamente, é uma transformação química. Quem é o reagente e quem é o produto. E depois discuta com a sua família ou com a sua turma ações para diminuir a poluição do ar. Vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos. Vamos ver a resposta esperada para essa atividade? Então, quem são os reagentes para produzir o produto H2SO4? O dióxido de enxofre, HO2, aí ele entrou em contato com o oxigênio, então oxigênio, e também entrou em contato com a água. Então, os reagentes, dióxido de enxofre, oxigênio e água, para produzir o ácido sulfúrico. E o que a gente pode fazer para diminuir a poluição atmosférica? Muitas ações. Criação de áreas verdes, tratamento de resíduos, diminuir a circulação de carros, filtros nas chaminés das fábricas, entre outros. E o que vimos na aula? O conceito de decomposição e exemplos. Identificamos transformações físicas e químicas na natureza. Nessa aula, nós falamos sobre as transformações dos materiais.
Espero que vocês tenham gostado e até breve!